Nijinsky, ele é um grande mito da história da dança. Nascido na Rússia, no final do século XIX, 1890, por aí. E ele criou o que se chama na dança de movimento abstrato. Quer dizer, o movimento ele não representa mais o personagem, ele representa-se a si mesmo. E isso é muito interessante. Então, o Nijinsky ele foi muito além, ele foi um grande dançarino e foi um grande coreógrafo. Portanto, ele foi e continuará sendo, até hoje, e para o futuro, um grande artista. Quando a gente fala do livro de artista, a gente está falando aí de um campo muito vasto, muito amplo, de possibilidades, né? A gente fala do livro enquanto obra de arte, de uma obra de arte em forma de livro, mas isso é infinito em possibilidades, em definições e muitas vezes até polêmico por isso, né? Gera muitas discussões conceituais. Quando a gente fala dessas duas edições especificamente, a gente está nesses livros respeitando uma tradição do livro. Por exemplo, ele tem a folha de guarda, falsa folha de rosto, créditos, textos de apresentação, colofon, vários aspectos que são bem tradicionais na elaboração, na composição de um livro. E ao mesmo tempo tem rupturas também, né? Tanto no trabalho de impressão das imagens, dos materiais e a encadernação, por exemplo, ela não tem autor e título na capa desse livro, né? Que a intenção é chamar a atenção para outro tipo de discurso, que é uma coisa sempre interessante da gente trabalhar na arte, né? A gente tem uma tradição a ser respeitada, mas a gente também sempre quer experimentar o novo, né? E poder propor isso também ao leitor. O primeiro projeto chama-se Václav Nijinsky Soul. Soul por quê? Porque no diário de Nijinsky ele se autoafirma o tempo todo. Essa palavra soul, de ser, de estar, ela é repetida inúmeras vezes no diário dele. Essa necessidade de afirmação do ser que ele era. Eu tinha 2 esteios da memória gráfica. Um que eram as pranchas com colagens e desenhos, baseados em fotografias dele, e os slides que eram projetados na conferência espetáculo, na performance. Né? Porque o slide é um elemento muito delicado. E então ele sofreu arranhões e fungos se criaram ali, que começaram a fazer parte das imagens que eram projetadas. Então eu utilizei exatamente esse lixo gráfico dos slides para criar as imagens do livro atual. Essas imagens foram trabalhadas no Photoshop por mim e foram calibradas para se tornarem figuras impressas através da serigrafia nos livros. Então, sobre essas imagens impressas em serigrafia, eu ainda tenho uma inserção manual. Eu trabalho com a técnica do stencil e pastel seco, criando uma espécie de um relógio das cores. Essa imagem de grande poesia para trabalhar como ponteiro desse tempo meu como artista e desse tempo de Nijinsky como artista. Quando a gente chegou na solução das imagens impressas em serigrafia e o Amador veio com essa solução brilhante da interferência do pastel seco, trazendo essas cores, né? Isso me remeteu a uma alma daquele trabalho, daquelas imagens. Eu traduzi essa alma levando essas mesmas cores para fora da encadernação pela lombada, que a gente também chama às vezes de alma, né, quando está se remetendo a essa parte da estrutura de uma encadernação. Essa mesma linha colorida também faz internamente a ligação do corpo do livro à capa, que é uma ligação visivelmente muito viva, muito intensa, pelas cores mesmo, e ao mesmo tempo muito frágil visualmente. Várias coisas são pensadas nesse trabalho para que o livro possa se expandir em movimento. É um livro que também pode dançar, assim como a nossa fonte de inspiração, que é o Nijinsky, né? A concertina tem essa
questão da delicadeza visual, ela é bem articulada, ela é funcional para você folhear o livro. Essa especificamente do Soul, ela é uma concertina livre que permite que o livro possa se expandir no mesmo círculo que a gente vê ao longo do trabalho inteiro. Numa segunda instância, eu criei um segundo livro de artista. Nijinsky, imagens. Uma interdependência entre o personagem e as imagens. Quer dizer, existe uma relação de liberdade. Você tem Nijinsky de um lado e imagem do outro com 2 pontos no centro, criando uma relação de liberdade entre as duas imagens. Nijinsky e as próprias imagens que eu gerei sobre ele. Os 2 pontos, eles já foram materializados na capa, né? Que o Amador chama de olhinhos. Aquilo foi pensado a partir desses 2 pontos do título. E eles estão ali conduzindo o olhar do leitor, do espectador, convidando para entrar no livro. Eu trabalhei então com a impressão fine art, que é uma impressão que foi criada para os museus, para gerar facsímiles, obras idênticas às obras que eles não podiam manipular, obras raras, assim, vamos dizer assim. Que é um jato de tinta de altíssima qualidade. E é pigmento mineral que é entranhado ali no papel. Tanto quanto o grafite também é mineral no processo do desenho original, também entranhado no papel. Então tem essa relação entre a matéria e o próprio corpo do papel, né? Nesse caso, as imagens do corpo de Nijinsky, que estão entranhados e gravados, eternizados ali no papel. Diferentemente do primeiro, onde eu trabalho com stencil e pastel seco, eu atuo com cortes no próprio papel, abrindo como se fossem alçapões. Alçapões que remetem aos alçapões do teatro, aos teatros onde ele dançava. E tem um outro elemento que é colado sobre esse papel, que é um alfinete de cabeça de vidro, uma cabeça redonda e colorida. Então essa cor, ela traz uma nova informação sobre as imagens dos desenhos que são em preto e branco. E no verso de cada prancha dessas, você tem o gesto gráfico do artista, eu, desenhista, sintetizando o gesto do dançarino. Um gesto feito com o material que eu sempre trabalhei, que é o grafite. O bailarino, ele ensaia repetidas e repetidas vezes, mas nessa repetição ele está o tempo todo se aprimorando e evoluindo, enfim, isso acho que em qualquer processo, né? Para chegar naquele ideal que só existe lá na cabeça do artista. Redesenhar Václav Nijinsky e Nijinsky Imagens, 2 projetos meus do passado, é trazer à tona a memória desses projetos como a arte do Nijinsky, que pertence ao passado, e a arte de Amador, que pertence ao presente.